chegando aí agora essa semana, nós vamos começar os 30 dias. Fizemos a oração pelos continentes, oração pelas nações e 30 dias de oração pela igreja perseguida. A partir dessa semana eu já mando para vocês, para nós estarmos orando. Não sei se vocês viram, né? Eu compartilhei até, mas dentre as 48 equipes desse Mundial, 14 países estão na lista dos 50 países onde perseguem cristãos, né? Então nós temos grandes motivos para orar também por aqueles que estão levando a mensagem, desde jogadores cristãos, desde grupos que estão em cada cidade lá compartilhando, né? Principalmente nos Estados Unidos, que é um país livre, e compartilhando o evangelho. Tem muitos ali trabalhando junto a jogadores, trabalhando junto às torcidas e também levando a palavra. Mas eu queria que você colocasse também, nós vamos deixar a igreja assim enfeitada com as nações até a EBF, né? A EBF das crianças vai ser sobre as nações também. Então nós vamos deixar esse mês, dá certinho um mês, até o dia 18 lá de julho. Então, para que você também ore aí pela igreja perseguida. Amém? Vou convidar o Paulo para chegar, ele vai nos dirigir na leitura da palavra e na oração inicial. Cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Aqui eu vou começar com Lucas 24, 46. Lucas 24, 46. Todos acharam? Amém. Assim está escrito que Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em quem seu nome se pregasse arrependimento para remissões dos pecados, e às nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas. Então Deus mandou seu Filho para que nós pudéssemos ser salvos. E também pediu para que você fosse testemunha disso. A começar por Jerusalém, né? A começar aqui por Campinas. E esse é o nosso desejo que Deus nos orientou a fazer, né? Que fôssemos testemunho de todas essas coisas. E aqui, como nós temos as nações, nós estamos aqui num período missionário também, né? Aí a gente tem que fazer isso, né? De pregar e levar que Deus nos ressuscitou para que a gente fosse salvo, né? Então essa é a mensagem para hoje. Senhor, obrigado pelo dia de hoje, Pai, obrigado por esse culto que vamos começar, Senhor. Fala conosco esta manhã, Senhor, seja presente aqui neste lugar, Senhor. Atinge os corações de todos aqueles que estão presentes aqui, Pai, obrigado pela vida deles que vieram até aqui. Fica também com aqueles que não puderam se achegar até o momento, Pai, e que a gente tenha um culto aqui excelente, ó Pai. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Bom dia, graça e a paz, amém? Louvado seja Deus, um privilégio poder estar aqui nessa manhã. Essa família linda que eu amo de paixão, de Deus, todos vocês, porque somos famílias de Deus, amém? Vamos adorar? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Levante uma das suas mãos ao Rei eterno, invisível, mas a Ele
A ti, ó Rei Jesus, a Ele coroamos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos ao teu nome, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti, consagramos todo nosso ser a ti, consagramos todo nosso ser a ti. Será que a gente pode dar um aplauso ao nome de Jesus? É o nome sobre todo nome na nossa vida. Jesus está aqui. Quem crê nisso? Glória a Deus. Nós vamos adorar o Senhor. Tua graça me basta. A graça dele é poderosa para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Tanto que o apóstolo disse que só a tua graça, Senhor, ela é suficiente para nos levar. Mas você pode dizer para alguém que está do seu lado: a graça de Deus é suficiente para você. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que te vivam para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto a ti, esconda o rosto para que vejam tua face em mim, essa manhã gloriosa, e que te vivam para que tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo do Santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é minha. Mais uma vez, igreja. Santo, Santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença me prazer. Diga pra ele: só tua graça, Deus, é suficiente na minha vida, na minha família, na minha casa. Não preciso agora, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que de mim para que tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo do Santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Santo do Santo, a fumaça me esconde,
Aleluia. Aleluia. Que nós teríamos para oferecer para o Senhor de novo. Às vezes eu busco, e não é errado buscar, não é esse o fato. Nós sempre podemos oferecer para Deus algo precioso para que Ele possa receber. Mas uma das coisas mais importantes que a gente precisa saber é o seguinte: nós nunca vamos impactar Deus. É impossível. Porque Ele é grande e soberano, mas Ele se agrada da nossa reverência, das nossas posições, das nossas posturas diante dEle. Mas saiba que não há nada novo debaixo do céu. Eu creio que a única coisa que nós realmente podemos entregar para Deus com as nossas verdades é o nosso coração sincero, contrito e a nossa adoração genuína. Eu vou pedir para você colocar a mão no seu coração, para você cantar comigo essa canção, para que a gente possa adorar. Ouça o nosso coração, Senhor. Nada novo achei pra dizer. Posso até canção que vai mais o que? Mais a sua? Mais a sua. Então levanta a sua mão. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é sei que é simples esconder, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Você cantando, cante em resposta. Em resposta a ti, a uma canção e rendendo a ti em adoração. Mais uma vez em resposta, vai. Em resposta a ti, a uma canção e rendendo a ti em adoração. Levanta sua mão e canta lá. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é aleluia, aleluia. Sei que é simples esconder, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Nessa manhã, Senhor, ouça a nossa voz, cante comigo, vai. Em meu coração, cante. Não se envergonhe, cante essa canção. Eu sei que há fôlego. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego. Vamos ao Senhor.
pois tudo que tenho é um ar. Aleluia, sei que é simples esconder de um coração cantando aleluia, 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 aleluia. Diga mais uma vez, aleluia, aleluia. Graças a Deus. Deus é bom. A Bíblia diz que Ele é bom em todo tempo Ele é bom. Eu só tenho motivo para agradecer. Meio a desafios, lutas, dificuldades, mas também o pôr do sol. Amanhã, o salmista diz assim no Salmo 92: bom é louvar ao Senhor, cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a sua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Pastor, como é que fica a nossa tarde? A nossa tarde fica como tem sido. A presença de Deus está constante conosco. De manhã Ele é benigno, a presença continua com a gente o tempo todo, até o anoitecer. E se o choro chegar ao anoitecer, tenha certeza da promessa de Deus, que a alegria do Senhor virá pela manhã. Vamos agradecer? Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos cantar grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus dos amor. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo.
e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas suas vestes. Maravilhoso é te maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia! Ele é maravilhoso, Ele é digno de honra, de glória. Ele é Senhor Jesus, não há outro como Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o altar está aberto. Talvez hoje você queira agradecer o Senhor no altar. Talvez você queira entregar sua vida diante do Senhor e dizer: Senhor, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Deus é bom em todo tempo. Ele cuida, Ele cura, Ele ministra os nossos corações da forma que Ele quer, na hora que Ele quer. Ele fala quando nós nem esperamos, Ele está falando conosco. Ele espera ver o nosso coração aflito e Ele põe as mãos. O Senhor dá consolo, o Senhor conforta. O Senhor quer falar conosco hoje. E eu tenho certeza que Ele vai falar aqui hoje, como eu já tenho falado. Esses louvores que o pastor Marcelo cantou me fez ir lá na minha conversão, pastor Marcelo, onde Deus derramou a sua graça, o seu Espírito, onde Ele começou a fazer eu entender quem era Ele. Hoje Deus quer falar com você. Vamos agradecer. Talvez hoje nós só temos para agradecer. Ah, mas eu tenho que pedir alguma coisa para o Senhor. Agradeça primeiro, que Deus já está vendo e se agradando. Espírito Santo, obrigado, Pai. Obrigado por mais um dia na Tua presença. Mais um dia que nós levantamos, estamos aqui para louvar, para engrandecer o Teu nome, que é santo e poderoso, Pai. Nós pedimos a Tua graça, nós pedimos a Tua unção só pela nossa vida, porque o Senhor já tem cuidado de todos os detalhes da nossa vida. O Senhor tem cuidado de coisas que nós nem imaginamos. O Senhor tem dado livramentos que nós nem imaginamos ao vir para a igreja, ao sair de casa, os livramentos que o Senhor já tem dado. E nós já te agradecemos, Pai, porque em todo o tempo os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Em todo o tempo o Senhor está cuidando da nossa vida. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, pelos louvores. Obrigado, Deus, porque eu sei que o Senhor está recebendo cada louvor do nosso coração. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que aqui chegou, Pai. O Senhor conhece a cada coração. Tu sabes as aflições de cada um que aqui chegou. Pai, em nome de Jesus, e nós te agradecemos pelas lutas que nos faz dobrar o joelho e chegar mais perto de Ti.
Senhor, em nome de Jesus, Pai, vem com poder e glória, vem derramar da tua unção neste lugar. Espírito Santo, o Senhor está neste lugar, o Senhor está aqui querendo tocar em cada um, o Senhor está querendo tocar, Senhor, que nós possamos abrir o nosso coração, Espírito Santo, para o Senhor, e deixar o Senhor entrar, deixar o Senhor cuidar. Senhor, o Senhor vê cada lágrima derramada do nosso coração, em nome de Jesus, Pai. Aqui tem pessoas hoje, Deus, que precisam de uma cura, tem pessoas que precisam de uma libertação, tem pessoas, Pai, que precisam simplesmente agradecer, simplesmente estar feliz porque algo deu certo. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece a cada um, Pai, e eu sei que o Senhor vai trabalhar no coração de cada um e falar, Pai. Senhor, nós entregamos esse culto diante da Tua presença, porque tudo aqui é para o Senhor, tudo é para o Senhor, Pai, nada é para nós. E nós prestamos um culto ao Senhor, nós prestamos a nossa adoração ao Senhor, nós louvamos para o Senhor. Então recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ministra cada coração, Senhor, da forma que Tu queres. Pai, eu te peço, Deus, que o Senhor continue falando conosco, usando o Teu servo que vai ministrar a palavra nesse dia para os nossos corações, Pai, que ele seja a boca do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos sair daqui hoje, Pai, não como entramos, mas sair daqui diferente, sair daqui com o coração cheio do Espírito Santo, um coração cheio de alegria, de paz, em nome de Jesus, Pai. Nós nos entregamos a Ti, Senhor, no nome poderoso de Jesus, Pai. Poderia ficar aqui hoje o dia todo falando, porque tem muitas palavras a dizer ao Senhor, Papai, mas o Senhor conhece o nosso coração, Pai, e o Senhor recebe com carinho, em nome de Jesus, Pai. Nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, porque Tu és Deus. Aleluia. Pai, como nós cantamos no começo, nós confiamos em Ti, somente em Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Temos muitos motivos de oração e continuar orando. Como eu falei aqui no começo do culto, a partir dessa semana eu coloco para vocês os 30 dias de oração pela igreja perseguida. Pode se assentar. Pode se assentar. Só vou dar alguns avisos das próximas semanas. Hoje, após o culto, nós temos uma reunião aí com o departamento infantil, né? E aqueles que quiserem ajudar, aí eu quero vir, ajudar na nossa EBF, tá? Nós estamos retomando, né? Tinha conversado com a Sara esse ano para a gente retomar a EBF, pelo menos uma manhã, para a gente estar aqui com as crianças, né? A gente tem recebido crianças na igreja, e aí juniores e adolescentes, então para que a gente possa estar. A parte dos, acho que os juniores estão lá, o Felipe está lá em cima, os juniores estão lá em cima, então nós vamos ter a IBF para crianças e juniores. Os adolescentes que quiserem nos ajudar, então, para fazer parte da equipe, tá? Então, a Alice, Larissa, Felipe, para vir nos ajudar aqui de manhã, fazer parte da equipe. E aqueles que quiserem, eu quero ajudar, né? Como que eu posso ajudar? Você pode vir ajudar aqui, nós vamos ter os brinquedos, as coisas, e também uma parte, tá? Ali, não vamos falar hoje, quem, eu quero participar, eu quero estar aqui com as crianças, quero ajudar. Ou se não, eu quero passar aqui e deixar um bolo de manhã, quero deixar alguma coisa para o café da manhã das crianças, e eu quero ajudar também com isso. Eu vou deixar aqui um bolinho, vou deixar umas caixinhas de suquinho, vou deixar alguma coisa, vou ofertar e vou abençoar também a nossa IBF. Vai ser um sábado depois da nossa festa caipira, tá? Então, eu vou começar aqui a programação para que você... Sexta-feira agora, pessoal, nós vamos ter a nossa vigília, que nós transferimos por causa do feriado e por causa do Jogo do Brasil na sexta-feira passada. Então, sexta agora, nossa vigília, o pastor Fábio vai estar conosco, Alex em dose dupla, hein? Hoje e sexta, hein? Então, ele vai estar ministrando hoje e sexta-feira, tá? 20 horas, nossa vigília mensal. Depois, a próxima é normal, na segunda semana de julho, né? Antes do Marcelo voltar aqui. Marcelo volta dia 12, né? Então, dia 10 nós temos vigília
e dia 12 nós estamos aí, graças a Deus, aí recebendo também. Mas próximo domingo, pastor Lázaro aí e o Fábio, então é isso mesmo, pastor Lázaro e o Fábio estão aí conosco, ministrando. E aí, pessoal, em julho, né, temos a Santa Ceia na primeira semana, na segunda semana a nossa festa caipira. Então, logo após a Santa Ceia, eu coloco a lista, tá? Para que você, o que eu vou levar, aquela coisa gostosa, aquele milho, aquele bolo, hot dog, o nosso lanchinho, o que tiver na nossa festa caipira, para que você possa participar. E lembra, pessoal, não tem custo, não tem convite. Você vai em quase todo lugar hoje, 20, 40, 50, você vai e ainda você tem que gastar para comer, né? Ontem eu fiquei 40 minutos numa festinha da escola, R$150. Né? Na nossa, é a comunhão. É a comunhão e você pode levar convidado. Né? Só pôr na lista e levar, para que a gente ponha na lista lá na portaria, para que possa participar. Posso levar, quero levar alguém da família, quero levar um amigo, quero levar um casal conhecido. Né? Pede para levar alguma coisa um prato de doce ou salgado e uma bebida e vão embora. Né? Já é tradicional. A nossa festa sempre com muita comida, muita coisa gostosa e um tempo gostoso tem lá o espaço, o campo, né? a quadra, a brinquedoteca, o parquinho para as crianças brincarem e o espaço ali, né? O espaço fechado, que é frio, né? Então tem um espaço fechado lá para que você esteja e tenhamos uma tarde e noite gostosa de comunhão na nossa festa caipira. Tá? Então passou a Santa Ceia, eu já coloco a lista para que você coloque convidado, mas já vai pensando, pessoal. Não deixa para a última hora para você preparar aquela coisa gostosa, né? Aquele prato delicioso, para que você também faça o convite para o seu. Já tem essa imagem, eu já coloquei lá nas nossas redes sociais, já tem a imagem. Você pega a imagem e manda para um amigo. Pega a imagem, manda para uma amiga. Pega a imagem, manda para um casal. E fala, você não quer ir com a gente na festa caipira? Né? Só colocar um traje, levar uma comidinha e levar uma bebidinha para que a gente esteja um tempo especial. Então, depois da festa caipira, o outro sábado, daí de manhã, tá? Não é à tarde. De manhã, a nossa EBF. Voltando à nossa EBF. Cadê? Não, tá a imagem aí na mídia, não tá? Eita! Mandei junto com essa aí. Então, pessoal, olha, essa voz é forte. Nós colocamos Nações para Cristo, né? Estamos nesse mês de oração, período mundial. Esse período já eu coloquei de manhã, pessoal, para a gente estar aqui, que é o tempo que as crianças vêm na igreja no domingo. E também para não atrapalhar, ninguém deixar de vir aqui se o Brasil chegar numa semifinal, numa disputa aí, para não atrapalhar nada dos jogos à tarde. Então você vem de manhã, a partir das 8 horas, os obreiros já aqui na igreja, 8h30 recebendo as crianças, 9 horas a gente começa com o nosso café da manhã para eles. E termina ao meio-dia com hot dog, para a gente estar aqui, tá? Então, tá fazendo essa programação aí especial para eles. E é uma bênção. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Amados, nós voltarmos algumas programações e reativarmos tudo aquilo que a igreja pode abençoar a vida das crianças e outros, e a gente ter isso sempre, né? Como a nossa festa caipira é uma tradição, a nossa IBF é uma tradição, e não precisa ser nada pesado para os irmãos nem para a igreja. Uma manhã servindo a igreja nas férias das crianças, uma manhã aqui servindo e podendo abençoar, né? Anunciar entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas, né?
o período que as crianças tiverem na igreja, que seja ali dos seus 6 anos até os seus 2, depois eles vão para outro lugar ou vão continuar aqui servindo, mas que a gente aproveite esse período para ensiná-los a palavra de Deus, para que eles conheçam mais de Deus, para que firmem isso, né? E deixe isso na memória deles, como um legado, né? Ó, as mulheres ontem tiveram aqui no legado, né? 70 anos da Sara e uma palavra abençoada aqui ontem. Foi bênção ontem também, né? E a gente ter esse momento, né? Eu não sei se tem algo de ontem que você quer falar, pastora Carmela? Não. Porque se tivesse foto eu já tinha colocado aí, mas não temos ainda. Mas uma benção. Então você pode participar, tá? Como a gente vai ter todas essas programações em julho, a reunião de mulheres é a última semana de julho, tá? Então 18 aí, você põe mais 7, 25. 18 mais 7, 25. Né? Então você põe mais, então dia 25 de julho, 25 do 7. 25 do 7, tá? Então a última semana, a reunião de mulheres em julho não vai ser na terceira semana, vai ser na última, tá? Para que vocês aí participem, já coloquem na sua agenda. Amém, amados? Então essa é a nossa programação aí, essas próximas semanas. Então temos a vigília nessa semana, Santa Ceia na próxima, Festa Caipira e EBF aí com as crianças. Tempo especial de bênção, amém? Vamos cantar um louvor então, enquanto você prepara o seu dízimo, a sua oferta, você prepara a sua oferta missionária, tá? Então vamos cantar um período de louvor abençoado, vamos ficar em pé, você já vai preparando, é mais fácil para você preparar aí, pegar seu celular, pegar a sua oferta e nós juntos abençoarmos. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Aonde? Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim.
suas mãos e diga para Ele, vai. Deus cuida de mim, onde igreja? Na sombra. Oh. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, pede pra Ele. Na sombra, oh. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Glória a Deus. Salmo 37:5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Pode sentar-se um minutinho. Confia nele e tudo mais ele fará. Um texto bem conhecido, né? Eu estava ali agora orando, Deus me deu esse versículo e eu vou dar um breve testemunho de 1 minuto aqui para os irmãos entenderem, e talvez você esteja passando por algo parecido. É o momento de orar por dízimos e ofertas, você já vai entender. No início da minha conversão, eu estava quebrado em todos os sentidos. Financeiramente, eu tinha uma empresa quebrada, falida. Emocionalmente, evidentemente, por consequência da situação financeira. E o casamento também não estava lá essas coisas, né? Quando mexe na situação financeira, tudo afeta tudo, né? Afeta o emocional, afeta a família e vira um efeito dominó. E eu morava 9 quilômetros antes da igreja, eu tinha carro, mas não tinha dinheiro para botar combustível no carro. Eu ia de carona, ou de trem, ou a pé, 9 quilômetros. E quando eu voltava, o meu discipulador me levava de volta. Às vezes eu ia sozinho, às vezes a Marli ia junto, às vezes a Natália, a Rebeca não era nascida na época ainda, às vezes a Natália ia junto comigo, pegava na mãozinha dela, a gente ia para a igreja. E o meu discipulador, hoje ele já está há muitos anos em Campo Grande, até falei com ele esses dias, o Silas, né? Um dos meus pais na fé, Silas Prates, coloquei o nome dele na minha dissertação de mestrado, inclusive, e falei com ele esses dias, né? E eu me lembrei que ele tinha um Fusca parado no portão de casa, eu estava com a minha empresa já quebrada, já as portas fechando, aquele clima ruim. Eu disse para ele assim: ô Silas, quando é que Deus vai restaurar a minha empresa? Porque até aquele momento, poucos meses de conversão, eu tinha esperança que Deus fosse restaurar a empresa ainda, né? Era uma pequena mercearia de bairro e eu alimentava isso, né? E ele falou assim: você está orando por isso? Eu falei assim: tô. Ele falou assim: então ora diferente, porque às vezes não é isso que Deus quer para você. Às vezes tem algo diferente, Deus tem algo diferente. Deus tem algo melhor para você. Talvez Deus quer que você abandone isso aí. Desapega disso. E aquelas palavras assim, por um lado entraram como um punhal no meu peito, porque, como assim, né? É o que eu quero, Deus não vai fazer a minha vontade. Mas eu fui dormir com aquilo, comecei a orar a Deus e entendi que não era o que Deus queria realmente para a minha vida. Que eu permanecesse naquele modelo de negócio, né? Eu tinha que jogar minha vaquinha no precipício, porque aquela vaquinha já não dava mais nada. E poucos meses depois, ou alguns meses depois, não lembro exatamente quanto tempo, comecei a vender filtros. E comecinho de 1997, de porta em porta, e continuo vendendo filtros até hoje. Já vai fazer 30 anos, né? Era o que Deus tinha para mim. Era o que Deus queria de mim. Eu era um cara tímido, não sabia abrir a boca, muito menos ser vendedor. Entrei para trabalhar em vendas e Deus abriu a minha boca. Deus me deu ousadia, Deus me deu coragem. Em 3 meses eu me tornei um vendedor campeão de vendas numa empresa com 200 vendedores, recebendo o troféu das mãos do presidente da empresa, que já falecido, o dono dos Filtros Europa, na rua Bela Sintra, esquina com o Antônio Carlos, era a sede da empresa. E os colegas vinham e perguntavam, né? Como você conseguiu esse feito, né? Eu disse para eles o seguinte: Deus disse que onde eu colocasse a planta dos meus pés e a palma das minhas mãos, Ele abençoaria. E eu me lembrei agora, qual a relação com esse versículo, né? Ele está falando assim, confia no Senhor, entrega. E às vezes a gente tem dificuldade de confiar, a gente tem dificuldade de entregar, a gente quer segurar.
coisas que às vezes não estão dando resultado, coisas que às vezes não são da vontade de Deus. Precisa parar e começar a orar para Deus, na área financeira também, fazer a vontade dele na nossa vida, porque o plano dele é bom, o plano dele é perfeito, o plano dele dura para sempre. Esses dias eu precisei, minha filha, eu já relatei aqui, estava com problema de saúde, eu tenho uma casa alugada, precisei pedir o imóvel para o inquilino, foi uma situação muito desagradável para mim, porque eu entendo que a pessoa, quando aluga um imóvel, ela tem sacrifícios, ela gasta com mudança, ela chega na casa, gosta da casa, tem toda uma relação, né? Faz planos para aquilo, e depois de 8 meses eu tive que pedir o imóvel. Eu achei muito desagradável, minha mulher falou assim, deve ser difícil, eu falei, deve ser, mas a prioridade agora é minha filha, eu preciso cuidar dela, a gente precisa trazer ela para perto da gente, escolher entre ela e o inquilino, eu vou escolher ela, vamos pagar o preço. Eu ia gastar cerca de 10 mil na reforma da casa, eu não tinha 10 mil reais. Não tinha. Mas eu falei, nós vamos fazer. E comecei a fazer, né? Alguns irmãos ajudando aí, pintora da Igreja Nazarena Missionária, eletricista é o irmão daquilo, não está aqui hoje, Gustavo, né? Irmão, preciso fazer isso. Como é que dá? Dá para dividir? Dá para parcelar? Tá. Fizemos. Irmãos, foi coisa de uns 10, 15 dias. Fizemos tudo. Não faltou dinheiro. Paguei todo mundo que tinha que pagar certinho em dia. A multa do inquilino foi paga. E tudo certinho. Tem que pagar. Tem algumas coisinhas aí no cartão. O que significa isso? Significa que a gente, às vezes, o Salmo diz, entrega, confia, e ele vai fazer tudo. E eu estou dizendo isso porque às vezes você está numa situação assim no seu emprego, às vezes está numa situação assim no seu negócio, o negócio não está indo tão bem, né? Mas a oração deve ser, é isso que o Senhor quer para a minha vida? Se for o que Deus está planejando, fique em paz. Mesmo que talvez está passando um momentinho meio turbulento, meio difícil, mas se for o plano de Deus, se for a vontade de Deus, o mais Ele fará. Eu quis dar esse testemunho para você, que eu estava orando ali, Deus me abriu os olhos para isso. Eu quero que Deus abençoe você também, a sua vida financeira, o seu trabalho, os seus negócios, como Ele tem me abençoado. Eu não sou um cara milionário, mas eu me sinto um milionário. Quando eu penso em todas as coisas que Deus já fez e continua fazendo na minha vida, nos meus negócios, eu me sinto extremamente abençoado. E eu quero que Deus te abençoe também na sua área financeira. Se você não é dizimista, quero pedir para você, comece a entregar o dízimo do Senhor. Essa é a primeira chave de entrada para a bênção de Deus na sua vida. A primeira chave que você vai abrir. Não segure, não retenha aquilo que é de Deus. Não retenha se você está acompanhando pela internet, se você está vendo. Ainda que você de repente fale, eu estou vendo isso aqui, eu não vou a igreja nenhuma, eu não fiz confissão por igreja nenhuma. Mas entenda que mesmo você não sendo de igreja nenhuma, a partir do momento que você entregar o dízimo, você fez uma aliança com Deus. É uma aliança indestrutível, uma aliança inquebrantável. Não garante sua salvação, mas garante proteção, garante prosperidade. A salvação é outro caminho. Amém? Segure seu dízimo. Se você já entregou, não tem importância. Segura num gesto de fé e confirma que você está aliançado com Deus. E você tem essa proteção de Deus, você tem essa bênção de Deus para a tua vida. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por tudo que tem feito e por tudo que fará. Por meio dessa igreja, através dessa igreja. Essa igreja tem sido, ó Deus, eu tenho dito aqui, tem sido um oásis de bênçãos na face da terra. Esta pequena comunidade aqui do Jardim Guanabara tem sido um oásis do Senhor. Ó Deus, num mundo carente de todas as coisas, carente de uma palavra séria, carente de, ó Deus, de uma mão amiga, de uma mão de compaixão, através das cestas que nós entregamos. Talvez para nós não seja nada uma cesta que ali o pastor Edmur, a equipe vai e compra por R$100, sei lá, 100 e poucos reais, mas às vezes pode fazer diferença na vida de uma família que às vezes não tem o alimento para colocar sobre a mesa. Eu mesmo já passei por isso, eu sei o quanto é importante, Senhor, esse gesto. Quantas coisas o Senhor tem permitido nos fazer através da Nazareno Guanabara, Senhor, através da vida, ó Deus, do anjo dessa igreja, o pastor Edmur, e toda a equipe dessa igreja, Senhor. Continua cuidando do pastor Edmur, continua cuidando dessa visão missionária. Aqui está bandeiras de vários países e sabemos que o coração dele é inclinado
para as missões. Sabemos que o coração dele é inclinado para a compaixão, para discipulado, Senhor, para evangelismo. Que o Senhor sustente o teu servo, o anjo desta igreja, sempre neste caminho, nesta visão, que a visão bíblica é a visão mais acertada da caminhada cristã. Senhor, abençoa sua saúde física, emocional, abençoa sua família, seus filhos, protege a Roberta, Senhor, as lideranças dessa igreja, cada irmão aqui, ó Deus, que tem congregado como igreja, como os teus filhos, Senhor. Ó Deus, nesta manhã, abra as portas, revela a tua vontade para o mundo dos negócios de cada um, seja no emprego, seja no negócio próprio, seja profissional liberal, prestador de serviço, não importa, porque onde o Senhor está, uma revolução acontece, uma revolução positiva na área financeira dos teus filhos. O Senhor é a chave, esse pacto de fidelidade chamado dízimo, que está escrito lá em Malaquias, essa aliança de fidelidade, que traz bênçãos para os teus servos, aquela bênção que o Senhor disse para Abraão, lá em Gênesis 12, como Abraão fez aliança: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se tu uma bênção, o Senhor disse para Abraão, e a tua descendência será como a areia do mar, como as estrelas do céu. Olha quanta bênção, quantas maravilhas o Senhor tem feito através do teu povo, através da Nazareno Guanabara. Nós oramos nesta manhã com gratidão. Nós oramos com gratidão porque não tem faltado nada. E não faltará, por causa da tua aliança, por causa da tua fidelidade, Senhor. Nós oramos e te agradecemos nesta manhã. Queremos ver, contemplar e ouvir dos teus milagres aqui nesta igreja. Assim eu oro e abençoo esta igreja nessa questão dos negócios, da área financeira, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Amém. Amados, o pastor Marcelo vai cantar um louvor durante o ofertório e depois nós vamos passar o vídeo da filha dele, tá? Ele trouxe aí as camisetas e também ele vai dar o testemunho e falar, tá bom? Glória a Deus. Coloca lá para mim, meu maestro, e abre um pouquinho o efeito aqui que saiu. Essa canção que eu vou cantar é uma canção que invadiu minha casa. Se você soubesse tanto comigo, depois eu falo um pouquinho por que essa, um breve testemunho, por que essa canção invadiu minha casa. Não há lugar, não há lugar melhor que o lugar que eu sinto que o Senhor está. Só nesse lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé. Capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não
estão de pé. Como eles conseguiram? A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. A resposta é que eu vivo de milagre. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Sabe que você pode aplaudir o milagre de Deus? É importante. Deixa eu fazer um agradecimento especial aqui, né? Porque a Bíblia ela relata que Jesus curou 10 leprosos. E a Bíblia diz que só um voltou para agradecer, né? Então, primeiramente, a gente tem que ter um coração grato. Eu quero louvar a Deus pelo meu irmão e querido pastor Dimur. Para quem não sabe, a gente tem uma história longa junto, né, Rô? E já passamos várias coisas juntos. Ele mais comigo, porque eu passei bastante coisa. Em 2010, quando eu chego ali na Igreja Central de Campinas, eu chego em 2009. E em 2010 eu passei uma fatalidade na minha família. Meu filho foi assassinado com 17 anos de idade. Descendo ali o Terminal Central de Campinas, um cara... Pode abaixar um pouco aqui, tá, Matheus? Está ressonando. Uma pessoa pegou ele pelos braços, um segurou e o outro deu 4 facadas no coração dele, por causa de um celular e uma correntinha. E por que eu estou dizendo isso? Não é para você ficar triste, não. Isso já superou. Deus cura, Deus consola. E a Bíblia diz que existe a eternidade. Então é uma pausa. Amém ou não amém? É uma pausa. Está tudo certo. Deus tem consolado o nosso coração. Deus cura. E a Bíblia diz que tudo passa. Então Deus não erra. Então, contando isso para vocês, porque foi nessa época, né, não estou pregando, tem pregador, mas assim, foi nessa época que nós nos conectamos profundamente, eu, o pastor Dimur, e mais alguns colegas, poucos colegas e amigos que tornaram mais chegado que irmão, como diz Provérbios 18. Me ajudou muito, obrigado, viu, pastor Dimur, coração. E depois nós nos afastamos um pouco, porque eu fui para a Americana pastorear uma igreja. Em 2014, a Andresa ficou grávida e Nicole nasceu, e nós tivemos esse grande desafio. Ontem eu conversava com um grande pastor nosso da instituição, o pastor Edson, ontem não, quarta-feira, e eu disse para ele assim, ele falou assim, e aí, varão, como é que estão as coisas? Eu falei assim, a nossa vida é uma roda gigante. Às vezes estamos em cima, mas às vezes estamos embaixo. E está tudo certo. Jesus não mentiu para ninguém, que no mundo teríamos aflições. E Nicole nasceu com, eu vou falar, o vídeo é rápido, mas assim, nós voltamos por causa dela, porque a nossa família está em primeiro lugar. Então o que eu queria deixar para vocês hoje? Né? Não há nada mais importante do que a família. Ministério, pessoas desenvolvem. Igreja, tem um monte. Pessoas tocam o barco e vão para frente. Mas a nossa família é a nossa prioridade. Então eu voltei por causa do tratamento da minha família, da minha filha, querida, que eu amo. Eu vi como
O irmão falou aqui do cuidado da filha, tenho passado por isso também. Então solta aí, Mateus, vou contar brevemente. Nick nasceu com hidrocefalia, 29 semanas, foi uma luta. Aqui ela está com 7 anos. A válvula tinha estourado na cabeça dela com 7 anos, nós ficamos samaritano 90 dias de UTI. Foi um tempo muito difícil, mas Deus, ela sentenciada à morte, a ficar mobilidade reduzida. Aqui ela ficou carequinha, ficou igual ao papai. Foi para Deus, fica calma, fica tranquilo, que o dela cresce, o meu não. E ela começou a fazer um tratamento chamado TheraSuite. E aí ela já está conseguindo dar os passinhos dela, ela já fala algumas palavras, ela ouve e ela já está andando. Eu me emociono porque eu vi essa menina na cadeira de roda e sentenciada a nunca mais andar. E quando eu vejo isso, agora ela vai passar uma cirurgia para tirar essa bota, o plano não cobre, a gente vai, é um preço de um carro zero, mas eu quero agradecer a Deus porque se alguém me perguntar como que esse milagre tem desenvolvido, não é pela minha força, apesar de ter me propositado a abrir mão de muitas coisas. A Andresa abriu mão da sua profissão. A Andresa foi contratada, é uma profissional muito qualificada, mas abriu mão para cuidar da filha. E eu louvo a Deus e pela minha esposa, porque os conhecimentos dela, ela foi atrás, ela foi em busca, e a gente sentou uma época e falou assim, como é que a gente vai fazer? Ela falou assim, você desenvolve o ministério e eu cuido dela, vamos embora. Aí teve uma época que ela falou assim, eu vou trabalhar e você cuida dela. Então a gente é muito parceiro, tanto que, vou entregar aqui um negócio rapidinho. Teve um tempo que nós combinamos o seguinte, a Nicole, se ela acorda à noite, ela não vê porque é muito frio, então é um probleminha para os ossos dela. Então, se ela acorda à noite, ela não vai na Andresa, ela vem em mim. Por quê? Desde o começo, um grande pastor amigo nosso, que não está mais com a gente, mora nos Estados Unidos, e me acolheu muito uma época, ele falou assim, faça uma escolha. Vocês têm uma dificuldade dentro da casa, então vocês precisam combinar algumas coisas. Então, desde quando a Nicole nasceu, eu assumi a Nicole à noite. Todas as madrugadas. A Andresa nunca levantou, em 11 anos de idade, para cuidar da Nicole. Porque ela passa o dia todo com a Nicole. E eu assumi. Então, a Nicole, quando ela acorda, ela vai direitinho em mim, já fica perto de mim. Então, eu sei que vocês já fazem isso, mas eu gostaria de falar algo para vocês. Sejam parceiros nas suas guerras. Sejam parceiros nas suas batalhas. Porque a Bíblia diz que é melhor dois do que? Amém ou não amém, irmãos? Muito obrigado, Deus abençoe vocês. E está aqui. Ah lá. Olha que figura, irmãos. É uma figura, tá? Essa música aqui, eu falo para ela assim, você vive do quê, Nico? Ela fala, milagre. Milagre. Me chama de papi, eu adoro. Sou babão até o último, entendeu? Já falei que o primeiro namorado nós vamos sacrificar para a glória do Senhor em oferta. Brincadeira. Amo demais, é meu coraçãozinho. Essa cara, é uma fanfarrona, irmão. Vou trazer elas ainda aqui. Obrigado, viu, pastor Dimur? As camisetas, sim. O pastor Dimur vai falar aqui das camisetas, pastor? Ali tem o QR Code ali atrás. Pessoa física, tá? Mas você pode ofertar comprando a camiseta e pelo QR Code, tá? Tem as camisetas ali para ajudar. Mas eu quero ajudar direto. Tá no grupo da igreja. Já tem aí o Pix dele, Marcelo Robson da Silva Cunha. Tem o Pix e tem o QR Code também. Quero mandar uma oferta, tá aí no grupo de oração da igreja, tá? Tá no grupo de oração da igreja, tá bom? Então vocês podem aí também, se quiserem. Aleluia. Glória a Deus. Quero convidar aqui a Marisa a chegar aqui. Enquanto a Marisa chega, quero reconhecer aqui nosso visitante, Sérgio José. Fica de pé, gente. Um prazer ter você aqui, uma alegria, né? Você está aqui para nos
visitar, né, nesse dia e que o Senhor venha te abençoar, né? Senhor, seja bem-vindo na nossa igreja. Tem mais, como é o nome? Rosângela, aqui não está o nome aqui. Fica de pé, a Rosângela também nos visitando, seja bem-vinda. Aqueles que estão aí já estão abraçando, recebendo, amém? Chega aqui, Marisa. Quero entregar uma lembrança, orar. A Marisa é uma bênção aqui pra gente, né? Viaja bastante, né? Só viajando. Bênção do Senhor, Deus é bom, né? Amém. Estenda sua mão aqui, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar a vida da Marisa diante do Senhor, abençoar a vida dela, Deus, que o Senhor derrame graça, unção sobre a vida dela, continua sempre abençoando por onde ela passar, que ela seja uma bênção, Pai, na vida da sua família, Pai, em nome de Jesus, Pai. Até aqui o Senhor ajudou e continuará ajudando em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Alex Calisto, ó, mais conhecido como Primo, benção do Senhor, hoje que Deus venha te usar, querido. A paz do Senhor, amada igreja, amém? Nem precisava subir aqui, né? Não é verdade? Tá demais hoje, eu não sei se vocês estão assim, mas desde a hora que eu cheguei, tá diferente. Né? E quando Deus quer falar, meus irmãos, ele começa desde o início, assim, ó, sabe? E eu ficava ali, eu falava, obrigado, Deus, obrigado. Porque o pastor foi ali orar comigo e a dificuldade, meus irmãos, hoje, de nós que somos servos missionários, profetas, né? A palavra do Senhor nesse mundo é servir a Deus com excelência e ser o que Deus quer em nossas vidas. Porque o altar não é um lugar onde nós vamos compartilhar apenas o que Deus tem feito em nossas vidas e falar do meu eu, do meu eu, do meu eu. Porque aí nós estamos roubando a glória de Deus. E o intuito disso é que a glória seja toda dele, nos feitos que ele tem feito no meio de nós. E eu tenho um cuidado, um temor enorme em estar ao altar do Senhor. Então eu falo, Senhor, que não seja eu, mas seja o Senhor. Eu não preparo nenhum esboço, não preparo nenhuma palavra. Eu preparo o ambiente que vai receber a palavra. Porque eu entendi lá atrás que não é nada sobre mim, e é só sobre Ele. E eu apenas sou um instrumento do Senhor aonde eu estiver. Aqui na casa com os irmãos ou no ambiente que eu estiver inserido. Então, ao longo da semana, eu venho sentindo esse choque do Senhor. E hoje não foi diferente. Então, se você quer receber algo essa manhã, você vai ter que arrancar. Mas para você arrancar, você vai ter que preparar o recipiente para receber a palavra. Ainda dá tempo de você ir embora. Se quiser ir, pode ir. Mas se você quiser ficar, eu sei que vai ser melhor. Amém? Vocês são mais doidos do que eu. Com certeza. Mas eu sempre digo que Deus usou uma mula para falar com o Balaão. Então pode usar esse gordinho para falar com você nessa manhã. Vocês creem nisso? Então estende a mão para cá e peça para o Senhor arrancar tudo aquilo que você quer ouvir essa manhã pela minha vida. Amém? Senhor Deus, eu me entrego, Pai, diante de Ti mais uma vez nessa manhã, Pai. E estou disposto, Senhor, a entregar aquilo que o Senhor derramou por toda a minha vida diante do Teu altar. Nessa manhã, Pai, nós estamos como igreja e já estamos sendo edificados, Pai, desde o início, Pai. E eu peço que a Tua presença continue a pairar sobre nós e Teu Espírito Santo continue conosco, Pai. Que não seja eu, mas seja o Senhor através da minha vida. E que Teu Espírito Santo venha testificar cada palavra no interior de cada um, Pai. É aquele que veio te buscar, que ele possa aqui te encontrar, Pai. Aquele que procura uma resposta, ele pode encontrar nessa manhã. Aquele que está no seu lar, em casa, neste momento,
que ele possa receber da mesma maneira, Pai. Graças te damos e te louvamos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Minha esposa, ela está nos cuidados lá, igual a esposa do pastor Marcelo. Então, hoje ela não está aí. E o Braia está de apoio lá. Então, às vezes, ele fica, às vezes ele vem comigo. E nesse final de semana, ele ficou com ela lá. O que eu quero compartilhar com os irmãos, já foi falado desde o início aqui. Então, eu só vou colocar uns adendos. Eu vou falar sobre o profeta Elias. Então, você pode abrir em 1 Reis 17. E eu quero ser fiel ao tempo. O pastor Edmundo falou que eu tenho até as 2 horas. Então, eu vou colocar um timer aqui para não passar do horário. Para ser fiel com quem está em casa também, preparando ali um alimento e ouvindo o culto. Vou colocar um timer aqui para parar antes, ó. Tá rolando. E aí, então eu vou simplificar o texto aqui, de maneira que vocês possam entender todo o contexto. No início do capítulo 17, a narrativa do texto fala de Elias, aonde ele estava. Há muitos podem entender que o profeta Elias estava escondido ou fugindo, mas o profeta Elias ele estava sendo direcionado pelo caminho por onde o Senhor queria que ele estivesse. Por qual decisão? O rei Acabe daquele momento começou a fazer coisas que não agradavam a Deus. A mandato de sua esposa Jezabel, ao qual ela adorava o profeta Baal, que era o deus pagão. E ela colocava aquilo sobre o reinado, ao ponto de Deus falar, ó, chega, basta. Elias, vai lá e fala com ele. E esse profeta Baal, ele entendia que ele era o quê? O deus da chuva e da fertilidade. E aí o que Deus faz? Elias, você vai lá e vai falar para o rei que 3 anos não vai chover nessa terra. E Elias chega lá diante do rei Acabe e fala, ó, segundo o que o Senhor disse, 3 anos não choverá nessa terra. E assim fez como a palavra do Senhor disse. 3 anos não choveu naquela terra, 3 anos e 6 meses. Mas depois que o Senhor fala isso, o Senhor fala, agora você vai lá para o lugar que eu estou te mandando. E você vai ser alimentado por corvo e vai beber da água do rio. Aí nós normalizamos, meus irmãos. A gente passa batido. Não é natural você ser alimentado por corvo. É normal? Não. Mas esse é o nosso Deus. Ele faz coisas anormais em nossas vidas. E Elias estava lá. Ele estava onde o Senhor queria que ele estivesse. E ele foi. E aí vou dar uma pausa aqui. Na nossa jornada, Deus nos dá uma direção, dá um caminho e nós atendemos. Aí nós entendemos o quê? O Senhor está conosco. Está conosco. Vai ser um mar de rosas? Não. Nós não somos nulos de provações. Nós não somos nulos de dificuldades. Mas nós temos uma certeza, e é a melhor de todas, que Deus está conosco. E melhor que isso, nós estamos no centro da vontade de Deus. Nós estamos aonde o Senhor quer que estejamos. E Elias estava lá. Só que de repente, meus irmãos, o rio começa a secar. E aí você para pensar, pô, mas eu estou onde Deus mandou, estou fazendo o que Ele fez, o milagre acontece todo dia e está acabando. Ou será que Deus errou no roteiro? Deus nunca erra no roteiro. O problema é que nós olhamos só o quê? O nosso passado que nós estamos vivendo agora. E nós vivemos ansiosos pelo dia de amanhã, quando só pertence a Ele. Quando Ele diz para nós vivemos o hoje. Foi mencionado de manhã que quando nós acordamos, nós temos que colocar tudo diante de Deus e agradecer por mais um dia de vida. Eu faço isso antes de abrir os meus olhos, meus irmãos. O trem tocou para acordar, eu já viro ali na cama mesmo, de joelho, para não dar margem para erro. E eu agradeço mais um dia, agradeço mais uma saúde, pela minha família, e aí a gente vai e enfrenta. Os meus leões, meus irmãos, já virou gato, tá tudo domesticado já, porque é tanto leão que já virei amigo. Entendeu? Então os leões estão com medo de mim agora.
E é onde eu quero chegar. Acabou a provisão daquele lugar. Aí vai aonde eu quero chegar. Deus pega esse mesmo Elias e fala para ele: agora você vai lá para uma viúva, que é o versículo 8. E ele diz assim, ó: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: disponha-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom. Demora-te ali onde hernei, que uma mulher viúva te dará de comida. Meu irmão, o cenário já não estava legal antes. Era corvo e água. Agora ele manda para casa do quê? De uma viúva. Quando nós entendemos a palavra do Senhor, ele fala que nós temos que cuidar de quem? Das viúvas, dos órfãos. E aí ele está mandando um profeta dele na casa de uma viúva. Ao nosso olhar humano não faz sentido nenhum. Por que acontece? Já estava ruim para todo mundo a situação, porque não chovia. Se não chove, é escassez. Não tem alimento, falta água. A situação é ruim para todo mundo. E lá me fala que tem uma multidão de viúvas. Mateusão está na mídia aí, ó, Lucas 4, 25, 26. Diz que Lucas relata que havia milhares de viúvas, mas Elias foi ordenado para uma viúva, a de Serepta. Por que a viúva de Serepta? E por que essa viúva? Se os irmãos não sabem, essa viúva, ela era uma das adoradoras de Baal também. Então ele poderia chegar lá, porque Elias tinha uma placa: procura-se Elias, recompensa, né? Isso eu estou dizendo. Mas tinha. Elias era perseguido, era procurado por todo lugar. E o Senhor manda ele para um lugar onde havia perseguição, estava procurando por ele. E uma viúva que não acreditava também. Então ele poderia chegar lá e a viúva denunciar Elias. Mas, meu querido, quem anda na palavra, quem anda na vontade de Deus, não tem medo. Porque reconhece de onde que vem a provisão. Reconhece quem é o provedor. O pastor Lázaro mencionou sobre a provisão, sobre o provedor. É legal quando nós damos algo quando está sobrando. Mas e quando nós damos algo quando não está sobrando? Que agora nós vamos entender o contexto. Ele chega diante dessa viúva. E eu estou tudo na palavra, tá, meus irmãos? Só estou abrindo aqui. Depois vocês leem lá, o 17 até 24. E vocês vão entender tudo que eu estou dizendo aqui. Ele chega diante dessa viúva. E ele fala para ela: me dá uma água. E já, né? A água já era uma algo. Mas vamos lá, vou buscar. Aí ela sai. Opa, mas peraí. Me traz um rango também. Ela fala: mas peraí, eu tô com 2 cavacos. Vou fazer um bolo ali. Eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. Sabe por que a Bíblia detalha 2 cavacos? Porque se ela tivesse muita lenha, ela ia queimar aquilo e não ia ter nem alimento para fazer aquilo. Então era tão pouco alimento que era 2 cavacos. 2 cavacos, não é madeirinha de nada. A escassez era grande. Agora imagina, se coloca no lugar dessa viúva. Só que tem um detalhe muito importante. Ela reconhece quem é Elias. Ela sabia que Elias era um homem de Deus. Mesmo diante dessa situação, infelizmente hoje, as nossas figuras religiosas não têm a mesma credibilidade que havia algum tempo atrás. Ao ponto de um cangaceiro, um justiceiro, chegar e se curvar diante de um padre. Como havia muito tempo atrás no cangaço, onde nós respeitávamos as figuras cristãs. Hoje, se você chegar a falar num lugar que você é cristão, o cara não quer nem vender a vista para você, às vezes. Porque perdemos credibilidade. Né? Mas naquela época, não. Opa, é Elias. Ele é um homem de Deus. E o Senhor já tinha um propósito, não para Elias,
mas para a viúva. Aí a gente olha o texto, nós achamos que a viúva que vai ser a bênção para o profeta. Aí você fala, mas o profeta não tem sua honra? Tem. Mas nós olhamos o texto, todas as vezes nós entendemos. A viúva está alimentando o Elias. Ela vai ser a provedora. Mas não é sobre o Elias, não é sobre a provisão. É sobre a viúva. E eu entendi. Eu falei, uau. Uau. Porque como você dá a única coisa que você tem? Você daria a única coisa que você tem, olhando para o seu filho, que está precisando de tudo aquilo, para uma outra pessoa? Eu vou colocar o meu menino. Eu não tenho coragem de tirar algo da boca dele para dar para ela. Agora imagina ela, que ela ia dividir um pedaço do bolo para ela e para o filho e morrer. Aí o profeta fala, não, eu quero que você dar para mim. Hoje, meu Deus, esse é noticiário. Profeta abusivo. Vai na viúva e pega tudo que ela tem, não é verdade? Ia ser isso, noticiário, no Instagram, Facebook. Mas ela vai, reconhece que ele é homem de Deus, vai lá e faz. E aí eu te pergunto, vou dar um adendo. Eu sou Caxias, entendi muito tempo o que é dízimo e oferta desde a minha conversão. Meu pai me doutrinou, meu pai não é cristão, mas ele é mais cristão que muito cristão. E na época dos católicos, a gente ia para a igreja e ele me falava, você nunca vai sem levar oferta. E isso está para a minha vida. Eu nunca entrei em um culto sem ofertar. Nessa casa, graças à misericórdia, à vontade de Deus, eu nunca deixei de dizimar e ofertar. Sempre, sempre. Não estou falando de mim, meus irmãos, eu estou dando um exemplo da minha vida, ao qual posso falar nessa manhã. Eu sempre fiz mais. Sempre ajudei mais. Mas e quando a situação aperta? E aqui eu estou falando de dinheiro, mas a gente pode colocar em todas as esferas da nossa vida. Quando a dificuldade aperta, nós começamos a ajustar as finanças. Meu dízimo e a minha oferta é velado. Eu nem olho para ela. Ela caiu, ela já sai. Porque eu não quero me apegar a isso. Porque eu sei quem é meu provedor. Mas e aquela que nós ajudamos? Vou dar um exemplo, a cesta básica. Quando tem uma pessoa no semáforo, fala, tô precisando comer, velho. Você fala, mas eu tô apertado também, não tem dinheiro. Agora, quando você está sobrando, você fala, opa, tá na mão, tá aqui, ó. Vai lá, compra. E sabe o que a palavra está dizendo? Que ela fez ao contrário de tudo isso. Ela não deu o que sobrou, ela deu tudo que ela tinha. E sabe por que a provisão veio? Porque ela reconheceu o poder da provisão. Se nós queremos receber nessa mesma medida, nós temos que entender o que é provisão de Deus. Deus, ele nos dá o privilégio de fazer para poder receber dele. Porque a palavra fala tanto de corrente, fala tanto de rio. Porque é fluido, meus irmãos. Não para em nós. A palavra que chegou a mim não pode parar em mim. Eu não sou um poço, uma lagoa que vai render. Ela tem que fluir através da minha vida e através da sua vida. A provisão que chegou na minha casa, na sua casa, ela tem que fluir também. Ela não para em nós. Não é sobre eu, não é sobre você, não é sobre a minha situação, o meu recurso. Não é sobre o meu momento. A minha dificuldade, a minha necessidade não diz que eu sou em Cristo. Mas ela revela a grandeza e o poder dele na minha vida. Se eu quero provar desse sobrenatural, se eu quero provar dessa provisão, eu preciso agir diferente. Eu preciso agir da maneira que Cristo quer que eu me posicione. Mas nós queremos ser o quê, meu irmão? O azeite que derrama sem fim, a farinha que nunca acaba. Mas nós não queremos preparar o recipiente que vai receber tudo isso. Porque para preparar o recipiente, meus irmãos, há um preço.
E sabe qual que é o preço? Confiar 100% em Cristo. Confiar no meu senso, na minha faculdade, no meu intelecto é fácil. Mas confiar naquilo que eu não tenho mais nada, que é tudo que eu tenho, mas eu só tenho 10 reais e vou entregar tudo, Meu irmão, eu podia ficar aqui falando um tempão assim sobre coisas que Deus já fez nesse aspecto. Eu nunca gostei disso, tá? Aqui está um servo que não gosta de falar de prosperidade. Eu não gosto, porque eu vejo que Cristo não é isso, mas eu entendo sobre a prosperidade. Eu sei que Deus não quer um povo que vive só sofrendo, endividado, não. Ele quer um povo próspero. Ele quer um povo abençoado. Mas o problema da prosperidade, meus irmãos, é que às vezes nós olhamos para ela e esquecemos de olhar para Cristo. Quantos milionários existe uma necessidade de uma campanha, de não sei o quê, porque Cristo precisa fazer isso? Não. Porque ele acha que o Deus dele, o que governa, o que rege a vida dele, é o dinheiro. Então ele, resolva, eu tenho dinheiro. Mas tem coisa que o dinheiro não vai resolver. Então por isso que eu falo que é uma linha muito fina, a linha da prosperidade. Então eu prefiro continuar confiando em Deus. Se Ele quiser abençoar com recurso, amém, glória a Deus. Ele sabe que o recurso dele não para em mim. Se Deus nos abençoa, meu irmão, se Deus nos prospera, a verdade é essa. Nós temos que continuar fazendo isso fluir. Nós temos que continuar abençoando as outras vidas com o nosso recurso. Se Deus te deu um dom, abençoa as outras pessoas com o dom que Ele te deu. Se você é profeta, seja profeta em qualquer lugar. Se você é evangelista, seja evangelista em qualquer lugar. Mas abra a mão, não segura. Eu só tenho isso, eu não posso. Sabe qual é o problema? Nós levantamos de manhã, temos uma dificuldade, aí passa uma pessoa na nossa frente, precisando de uma palavra, mas nós estamos tão firmes no nosso problema, que nós não olhamos para o problema dele. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de palavra, de vida. Da palavra que vai restaurar aquela vida. Aí por conta da nossa amargura, da nossa dificuldade, às vezes nós falamos uma palavra torpe. E aí sabe o que eu admiro de tudo isso também? É que quando a palavra veio para Elias, não tem nenhuma narrativa aqui que Elias questionar, mas eu vou lá numa viúva? Não, ele só foi. Aí nesse cenário, que ela vai lá e faz, aí Elias fala, nunca, você recebe aí? Você recebe? Nunca faltará farinha na panela e azeite na botija. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio. E ela fez. E ela entregou o pão. E ele comeu lá fora. Falou, nem vou entrar, eu quero comer aqui fora. Ela comeu. E aí de repente ela volta, isso aqui é eu imaginando, tá? Ela volta lá e ela fala, mas como que essa farinha ainda está aqui? Eu não entendo que aquilo transbordou, mas eu vejo que a mesma quantidade que ela usou estava lá. E todos os dias ela fazia aquela quantidade, estava lá. Você já imaginou que extraordinário você chegar todo dia, falar, vem aqui, ô João, toma seu leite. E todo dia, na mesma caixinha, e o leite não azeda, o leite não estraga, e todo dia tem o leite. Todos os dias. Até que se chova naquele lugar. Foi a palavra do Senhor para aquela viúva. Amém? Não é extraordinário, meus irmãos? Aí eu, com aquela certa revolta, né? Falei, Senhor, por que nós não vivemos isso hoje? E eu levei uma porra. Porque nós não estamos dispostos a fazer o que eles faziam. Para viver o que eles viviam. Está entendendo? Por isso que nós não vemos. Nós precisamos acreditar de fato. Aí, meus irmãos, foi declarado. Eu vou continuar. Porque alguém pediu. Então eu vou continuar. Ele fez tudo isso. Estava tudo bem.
A palavra estava sendo jorrada naquela casa. Porque existia um homem de Deus naquela casa. Elias, se você for pegar as traduções lá, o pastor Lázaro é o homem do hebraico e tal, fala que o nome de Elias era uma simbologia do poder de Deus. Então havia poder de Deus naquela casa. Nós temos que ser o poder de Deus em nossos lares, no nosso trabalho, aonde estivermos, meus irmãos, através de nós, como diz, com a planta dos nossos pés, onde pisar, o Senhor faz prosperar, não pode faltar farinha nem azeite naquele lugar. Só que, nesse cenário, havia farinha e havia o azeite. E aí você fala, tá, tudo bem, tudo jóia. Só que o filho da viúva morre. E aí o que acontece? Eu falei, e aí, Elias? Você não é homem de Deus? Não faltou o pão, não faltou a farinha, não faltou o azeite, mas meu filho morreu. Sabe o que ela fala? Tá tudo aqui, tá, meu irmão? Eu não saí fora, tá tudo na Bíblia. Sabe o que ela fala? Deus está me condenando pelos meus pecados? É punição pela vida que eu tinha? E ela começa a questionar Elias. Sabe o que Elias faz? Pega a criança e vai para o quarto. Aí eu fiquei pensando. Ele não argumentou nada. Ele não argumentou nada. Quantas vezes nós nos deparamos com situações de afronta e nós queremos debater? Que ninguém pode falar do meu Deus. E aí vira aquele pau generalizado, né? Aquela discussão gospel, né? E aí Elias faz o quê? Nada. Eu falo que Elias exerceu Provérbios. Provérbios fala que aquele que fica calado, ele não é tolo, ele é sábio. Porque às vezes se a gente falar no calor do momento, nós vamos falar algo que vai ferir uma vida. Vai talvez tirar uma pessoa do caminho do Senhor. Então é melhor você ficar quietinho, vai orar. Que foi o que Elias fez. Elias pegou a criança, levou para o quarto. E com tremenda ousadia, ele orou ao Senhor. Senhor, devolva a vida a essa criança. Traz a alma de volta ao seu corpo. E o Senhor fez. E Elias volta e traz a criança de volta. E o Senhor faz mais um milagre naquela casa. Mas às vezes, a morte bate à nossa porta, como foi mencionado aqui. Mas a morte não é o fim. A morte é um começo de uma vida sem dor, sem sofrimento, sem mácula. Então, eu não sei qual momento que você está da sua vida hoje. Mas eu sei que há provisão para a sua vida e para a sua casa. Prepara o recipiente. Seja generoso. E eu não vou prolongar, que eu não quero estourar tempo. Eu quero que você entenda que Deus tem muito mais para fazer. E eu só vou falar algo que eu tinha marcado aqui. Eu falei, não, isso eu preciso compartilhar, porque eu não tenho capacidade para escrever umas coisas dessa, não. Eu coloquei 4 coisinhas aqui. Deus age nos lugares improváveis. Amém? A obediência libera a provisão. Amém? A crise não anula as promessas. Nós temos um maior exemplo aí, Covid. Tantas pessoas de fé o Senhor recolheu. E não é porque nós ficamos que nós tínhamos mais fé que eles, não. Porque a misericórdia, a bondade de Deus, o propósito dele na nossa vida ainda está presente. Até que se cumpra, o Senhor vai nos fortalecer. Eu falo, Senhor, se eu estou aqui, o Senhor tem alguma coisa. Eu não quero ir no dia que... não, quero estar alinhado. Então eu fico o tempo todo, Senhor, se eu fiz alguma coisa, eu te peço perdão. Por último,
O Deus que provê é o Deus que ressuscita. Não existe casamento perdido, não existe filho perdido, não existe pai perdido, não existe mãe perdida, não existe irmão perdido, não existe ninguém perdido para Deus. Quem sou eu, quem é você para falar que algo é perdido se Deus está dizendo que ninguém é perdido? Se eu estou aqui pela misericórdia e a bondade de Deus. Amém? A farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. 1 Reis 17:14. Quando os recursos acabam, Deus continua sendo Deus. Quando a esperança morre, Ele continua tendo poder para trazer a vida novamente. Glória a Deus. Eu espero que você tenha recebido. Olha aí o alinhamento, hein, meus irmãos? Olha o alinhamento. Eu espero que você tenha recebido tudo aquilo que você veio buscar nessa manhã. As nossas dificuldades, meus irmãos, não param em nós, assim como a provisão e o recurso também não. Cada um de nós tem suas lutas, suas guerras, mas Deus está conosco em todas elas. Amém? Que você não olhe para o problema, não olhe para a dificuldade, mas olhe para Deus. Em instantes, um profeta pode estar na tua casa e ele declarar que a farinha e o azeite não vão faltar. Amém? Glória a Deus por isso. Deus abençoe. Amém. Vamos ficar em pé. Você crê nessa palavra abençoada que Deus tem provisão para as nossas vidas, mesmo diante das dificuldades? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, bendito, santo, poderoso, Deus de toda a terra, pedimos que de maneira especial, poderosa e graciosa, diante das ministrações, da oração, do louvor e dessa palavra abençoada, Pai, que o Senhor possa guardar no nosso coração esta manhã, com a Tua presença, e nos auxilie diante das dificuldades, a não esmorecer, a não duvidar, a não murmurar, mas a crer num Deus de milagres, a crer num Deus de provisão, a crer num Deus que não abandona os teus filhos, a crer num Deus que está presente na luta, na batalha, muitas vezes nos carregando no colo e nos ajudando a vencer, Pai. Usa as nossas vidas, como foi dito, como um fluido. Usa as nossas vidas, Pai, como atalaias do Senhor. Usa as nossas vidas como profetas dessa geração. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça do Filho de Deus, as doces consolações do Espírito Santo e o amor de Deus Pai esteja hoje e para sempre sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, não saia sem dar um abraço a uma pessoa, não saia sem ver ali as camisetas. Aqui atrás também, quem não veio ontem, tem o bazar, tá? O bazar sempre no sábado, que tem a reunião das mulheres. No domingo nós temos o bazar também. Tá cheio de coisas novas aqui, né? Para mulheres, homens, coisas para o seu dia a dia, né? Então, vem aqui, tá? Abençoe o bazar missionário, abençoe as camisetas, abençoe a vida Nicole, abençoe a igreja, em nome de Jesus.